Com a classificação à segunda fase garantida, o Guarani se movimentou e muito no último dia da janela de transferências. Foram 3 reforços anunciados, já visando a sequência da competição. O primeiro anúncio foi o do experiente David Braz. Aos 38 anos, o zagueiro ex-Santos e Flamengo, e que estava no Mirassol, chega para a vaga de Alan Santos, que dificilmente voltará a atuar nesta Série C. Com lesão de grau 2 na coxa, o defensor deve ficar, no mínimo, 3 semanas em recuperação. Durante a tarde, o Bugre também oficializou as chegadas do atacante Júnior Brandão e do meia Gêmeos. Vindo do futebol da Indonésia, Brandão chega para a reserva imediata de Bruno Santos, enquanto Gemerson terá uma forte concorrência no meio-campo alviverde. Com os reforços já inscritos no bid da CBF e à disposição de Matheus Costa, o elenco viajou a Sorocaba, onde ficará concentrado até amanhã. Já na sexta-feira, o Guarani finaliza a preparação para o derby na parte da manhã no estádio Brinco de Ouro. Partida que marcará o segundo clássico de Matheus Costa à frente do Guarani, mesmo com apenas 5 jogos no comando. É um momento ímpar, assim, você chegar no momento que eu cheguei e a partida que eu tinha pela frente. Então foi um momento único, muito especial na minha carreira, na minha vida pessoal. E agora a gente está tendo mais uma oportunidade ao lado do nosso torcedor. Então estamos no momento que a gente vem visualizando essa situação, a jogar aqui no Brinco de Ouro. Esperamos muito lotado, com todo o apoio do nosso torcedor, com toda essa sinergia que está envolvida aqui. O treinador, que estreou justamente no derby da primeira fase, segue invicto no comando do Guarani. São 3 vitórias e 2 empates que colocaram o Bugre no quadrangular final da Série C. De forma muito positiva, eu acreditava muito nisso que aconteceu. Desde o primeiro dia aqui, eu tinha convicção que a gente poderia concretizar essa classificação e estar em um momento confiante para essa segunda etapa, que é uma nova competição. Então nós estamos agora em um novo campeonato e temos que novamente fazer por merecer para conquistar o nosso grande objetivo dessa temporada. Mas o Derby 211 pode não acontecer neste sábado, ou até não acontecer. Isso porque o STJD marcou para esta sexta-feira, às 10 horas da manhã, o julgamento do pedido de anulação da partida entre Anápolis e Guarani. O Bugre alega erro de direito, afirmando que o adversário teria atuado com 12 jogadores em campo por um período do segundo tempo, em jogo válido pela 13ª rodada, que terminou 2-0 para a equipe goiana. A possível remarcação do duelo pode impactar diretamente na classificação da Série C, com o Guarani podendo melhorar ou até mudar de grupo, dependendo do saldo da nova partida. Uma derrota por 3-0, por exemplo, levaria o time ao 8º lugar, enquanto uma vitória por 2 ou mais gols deixaria o Bugre no 5º ou 4º lugar. Já o Anápolis corre risco de rebaixamento. Se não vencer novamente, cairia para a Série D. E o CSA, hoje com 22 pontos, seria mantido na 3ª divisão. Os ingressos para o Derby 211 já estão à venda nas bilheterias do Brinco de Ouro e também de forma online. E agora, o que resta é esperar o julgamento desta sexta-feira. E aí, bebê, o Guarani foi lá para Sorocaba, vai ter janela para entrevistas. Qual é o procedimento do Guarani lá em Sorocaba? Boa tarde. Não vai ter janela. O Guarani mandou algumas entrevistas gravadas, né? Mandou com o David Braz, que acabou de chegar, com o técnico Matheus Costa, com o Bruno Santos também. O Guarani foi ontem. Fica até amanhã. Sexta-feira treina aqui em Campinas. Já tinha feito isso anteriormente, né? No último derby. E agora essa preparação para tentar tirar um pouco a cabeça dos jogadores aqui da pressão em Campinas. E é claro, vai ser muito importante o jogo de sábado e o apoio do torcedor, porque os ingressos já estão sendo vendidos. A gente pode até mostrar de novo a arte aí com os preços dos ingressos, tá aí na tela para quem está nos acompanhando. R$10 com a camisa do Guarani no tobogã, R$5 cabeceira sul, que é a cabeceira de entrada, a cabeceira norte, que é a cabeceira do visitante, mas como não tem visitante esse jogo, é torcida
torcida única, gratuito. Tem que ir na bilheteria para pegar o ingresso com o CPF, né? 2 ingressos por CPF. Parte de baixo do tobogã, R$20 com a camisa do Guarani e a vitalícia R$20 também com a camisa do Guarani. Agora tem muita gente perguntando, Batista, será que eu compro ingresso? Tem gente de fora da cidade, será que eu compro de forma antecipada? Será que o jogo não vai ser anulado? Eu acredito que não vai dar em nada esse julgamento. A gente já até falou sobre as questões desse julgamento, foi marcado, mas não interferiu em nada o resultado do jogo, ou seja, não vai dar em nada. Vai ter jogo sábado, 5 da tarde, Guarani e Ponte, aqui na tela da Band, inclusive. Bom, vamos começar por esse assunto, né? Ontem até um debate acalorado na Rádio Bandeirantes entre o Gleger e o Tigrão. Cada um com uma opinião diferente. O programa chama-se Esporte em Debate. A galera gostou, viu, Batista? Recebi várias mensagens. Pô, aí sim, esse é o programa Esporte em Debate. Exatamente. É isso aí. Agora, quero ouvi-lo também. O Gleger pode falar depois aquilo que ele colocou no debate de ontem. O que é que vai acontecer aí, na sua opinião, nesse julgamento de sexta-feira? Eu tenho um palpite, e é tudo subjetivo, não é? A gente não sabe o que vai acontecer. Eu acho que não vai dar em nada também. Mas eu só acho. É difícil se opinar em cima de uma situação inusitada como essa. Você quer ver outra coisa? Só foi marcado para sexta, e você falou em off aqui, é verdade, por causa da entrada do CSA como interessante aí. Ah, mas o que você está querendo dizer? Não quero dizer nada. Não quero dizer nada. Eu conversei com várias pessoas que trabalham com isso, né? Com direito esportivo. Todas que eu conversei, foram 3 na verdade, e as 3 falaram a mesma coisa, que é a minha interpretação. Não vai dar nada. Agora, a gente precisa esperar a sexta. Então, não tem como... Qualquer coisa diferente disso é chute. E chute por chute eu acho que não vai dar nada. E aí, Gleger? O mesmo pensamento de ontem. Vai dar sim. Vai dar penalização para a arbitragem, que cometeu um erro, né? Mas, cara, não influenciou em absolutamente nada. O Guarani foi derrotado, né? O lance, a gente está vendo aí na tela aí, ó. Entendeu? Não influencia em absolutamente nada. Então, eu acho que vai... Claro, tem que ter o julgamento. Mas, Batista, segue a rodada, segue do jeito que está, o CSA vai lá para a Série D, né? E não vai querer ganhar no tapetão, que não vai ganhar. Entendeu? O julgamento vai acontecer e não vai dar absoluta... A única coisa que vai acontecer é a penalização para a arbitragem, que estava envolvida num erro realmente infantil, né? Porque não é possível. Quantos árbitros tem ali, a gente vê? Tem os 3 que estão lá dentro do campo, tem mais o 4º árbitro, tem os delegados, enfim, e os caras cometem um erro desse? Esses caras têm que ser punidos. E segue, essa é a minha opinião, e eu tenho certeza absoluta que é isso que vai acontecer. Eu conversei ontem com o doutor Haroldo Cardella, grande advogado, que é aqui de Campinas, não é do direito esportivo, né, que ele é da área criminal e também empresarial. Mas ele se debruçou em cima dos fatos e ele estava alegando lá a questão da diretriz da Lei Geral do Esporte, que prevê sim punição desde que haja interferência no resultado. O árbitro permitiu que 12 jogadores estivessem em campo durante um certo período. Houve interferência do resultado? Com a presença dos 12 jogadores, 12 jogadores o fato configurou em erro de direito, anulação da partida, desde que houvesse uma interferência no resultado. Como aconteceu, inclusive com o time aqui de Campinas, a Ponte Preta, diante da Aparecidense. A partida foi remarcada, até curiosamente a Ponte perdeu o jogo original. O jogo foi remarcado, o erro de direito, que houve interferência externa, e aí depois o jogo remarcado e a Ponte perdeu de novo. Naquela oportunidade, houve o erro de direito e a interferência no resultado. Desta feita, não houve a interferência. Vamos imaginar que enquanto estivesse com 12 jogadores em campo, que é exatamente esse lance, houve a cobrança de escanteio. O time estava, o Anápolis, com 12 jogadores. Vamos imaginar que tivesse saído o gol, que fosse o gol da vitória
do time do Anápolis. Aí, erro de direito com interferência no resultado. Exatamente. Então, como não houve interferência no resultado, provavelmente terá uma punição aí para a arbitragem que estava nesse jogo, que eu nem lembro quem é, né? O nome do árbitro que estava apitando esse jogo. Bom, ida para Sorocaba, Guarani fecha, já tinha treino fechado e agora também nem entrevista vai conceder. Isso aí significou o quê? Mais concentração. O momento é bom da equipe do Guarani, conseguiu a classificação, né? Tem pela frente o seu maior rival, jogando em casa. E é importante isso, Batista, é importante demais, está fechado. Várias vezes, quando eu jogava, acontecia isso. Inclusive, teve a Portuguesa uma vez, nós classificamos entre os 8, e aí já era a Série B ainda. A Série B era quase um formato muito parecido com esse da Série C. E aí nós classificamos e nós ficamos. Não foi só antes do primeiro jogo, não. Nós ficamos toda a fase da segunda fase em concentração. E nós ficamos em Itu, ali no quiosque. Então, isso é absolutamente normal e eu acho muito importante. Como ex-atleta, né? Para a comissão técnica também é importante, porque você está com o grupo ali fechado todo dia, né? Dá para fazer os ajustes, dá para conversar, dá para assistir os vídeos, né? Dá para estudar o time adversário, né? E tá muito tranquilo, porque o cara, quando ele está aqui na cidade, vai, treina, volta, vai para casa, e aí tem, né, a mulher, precisa ir lá no shopping, precisa comprar isso, comprar aquilo, precisa ir no banco, precisa, né? Hoje está diferente, né? Mas também desvia um pouco o foco, e lá o foco é total no jogo. O árbitro Marcelo Ruda Neves, do Distrito Federal. Esse aí tem que ser penalizado. Tem uma polêmica muito próximo ali, né? Distrito Federal com Goiás. Portanto, o Marcelo Ruda Neves, só para não deixar de informar o nome do árbitro que se envolveu aí nessa polêmica. E aí, Sorocaba, concentração, treino fechado, o jogador não dá entrevista. Isso aí ganha jogo, CH? Não, claro que não, absoluto. Mas tem um fato que eu acho que é muito determinante. O Matheus está no início do trabalho dele. Então ele vai ter um tempo aí, alguns dias, para conviver um pouco mais com os jogadores. Assim se ganha jogo também. De parte técnica, física, estratégica, tudo isso é importante. Mas o treinador está mais próximo, efetivamente, do seu grupo de trabalho, eu acho importante. E outra coisa que o Gleger falou é verdade. É um jogo que é decisivo para os dois. Quem largar perdendo vai ter problema na sequência. É só olhar a tabela, não é? Então, o Guarani, ele precisa vencer e a Ponte também. Agora, a Ponte tem um outro capítulo que a gente já vai falar. Mas eu acho legal. Eu faria, por exemplo, agora não ganha jogo. Depende de uma série de fatores, em conjunto também com esse, para que a coisa aconteça. Ô Batista, só que o Guarani tem um problemão, né? Que é na zaga, não tem substituto para o Alan Santos hoje. Contratou o David Braz, e eu imagino, para ser titular do Guarani, e se fosse me perguntar, você colocaria o David Braz, mesmo não tendo jogado desde fevereiro desse ano, que ele estava lá no Mirassol, eu colocaria. Por quê? Porque o Márcio Silva, nos últimos jogos, CH e Gleger estão aqui para falar junto comigo e até opinar, ele foi muito mal. A bola espirrava o taco toda hora. Diogo, né? O Márcio Silva e o Diogo também. Os dois. O Márcio Silva e o Diogo Silva não têm condições de serem titulares do Guarani, com todo respeito ao trabalho dos dois. Agora, quem que tem de opção também? Tem o Cadi, para colocar improvisado na zaga. É uma opção que o Guarani tem. Mas eu colocaria o David Braz. David Braz está com o elenco, viajou ontem lá para Sorocaba, David Braz e o Júnior Brandão. Só quem não está lá é o Gemerson, que foi contratado meia, provavelmente mas chega hoje deve estar indo para lá. Sorocaba. Ô Batista, eu acho, tudo bem, aí é achômetro, tá? Que ele vai escalar o Diogo Silva. Eu acho. Por quê? Você lembra aquele... Foi no derby, né? Que ele ganhou a oportunidade. Quem que não pôde jogar no derby? O Rafael? Ou o Alan Santos? Teve um dos zagueiros do Guarani que não jogou, e ele jogou o Diogo Silva. Né? Começou, que nem disse o Breno aí, deu umas espirradas no taco, mas depois encaixou e ele não foi mal no jogo, não. Então, até pelo ritmo, cara, e o David Braz, tudo bem, é experiente e tal, mas faz a diferença, cara. Num jogo como esse, se fosse, por exemplo, Guarani e Brusque, um exemplo. Aí até falar, aí tudo bem, aí coloca o David Braz. Mas no derby,
precisando largar bem, e o CH toca num ponto que é importante. Não sei não, hein? Ó, eu também não sei não. Eu não escalaria o David Braz, tá? Eu escalaria o Diogo Silva. Não se espante se aparecer aí o David Braz. Eu acho que é Diogo Silva. Que infelizmente é isso que o Breno colocou, né? Os demais zagueiros não são confiáveis. E num clássico como esse. Mas você vai colocar um cara. O David Braz não joga desde o último jogo que dele. Acabou de chegar. Foi no 8 de fevereiro, ainda pelo Campeonato Paulista. Sem ritmo, acabou de chegar. Não sei, hein? Não sei não. Vamos ver, vamos aguardar. O Gleger falou, colocaria o Diogo Silva. Diogo Silva tá machucado. Os zagueiros que estão disponíveis: Léo Coutro, Lucas Rafael, Márcio Silva e David Braz. Quem é que você escolheria, CH? Você é o treinador do Guarani, escolheria quem? Menos o David Braz. Aliás, eu não teria contratado, com todo respeito ao profissional, tá? Que esse eu conheço de outros carnavais. Não teria contratado, vai se depositar uma confiança nele que ele não consegue entregar mais. Ele já foi bom jogador. Hoje ele é um ex-jogador em atividade, na minha opinião. Se ele for escolhido, eu vou desejar toda a sorte do mundo para ele. Não é? E eu quero estar errado, eu não comento futebol para ter razão. O Carlos Henrique falou ou deixou de falar? Não, é uma questão de conceito geral. Eu conheço o jogador. Eu escalaria menos o David Braz para o jogo contra a Ponte. Eu escalaria o Márcio Silva. Nossa, foi muito mal aí contra o Tombense. Eu não escalaria jamais nenhuma dessas opções. Eu escalaria o David Braz, e se o David Braz não tiver condições nos treinos, eu colocaria o Cadi. Mas se ele foi contratado, ele veio para jogar.